Fabrício. Bom, boa noite, desculpa aí o pequeno atraso. Uma questão de confiança excessiva na tecnologia. Eu chego aí e plugo no meu computador, então, né? Às vezes dá problema. Bom, vocês já viram que tem o logo de uma empresa ali na tela, né? Essa empresa é uma startup que eu fundei. Eu voltei para Floripa para fundar essa empresa, que estava morando no Rio. E eu vou falar um pouco da empresa, óbvio, mas mais do que isso, eu vou falar das tendências de mudanças que estão acontecendo em um determinado mercado, que é um mercado editorial científico, do qual eu participei ao longo dos últimos 12, talvez 15 anos como cientista, né? Eu sou um cientista e ajudei a fundar uma empresa de tecnologia que atua na área de design da informação. Olha que troço interessante, um cientista misturado com tecnologia, misturado com design. Então é um pouco disso que eu vou falar hoje. Estou sem o gostador. Então, diria que os temas principais são esses. Democratização de conteúdo, aí falando especificamente de conteúdo científico, né? Design para não designers, né? Como a gente ajuda, como a gente empodera pessoas que não têm a capacidade criativa visual, como eu, como cientista, a criar, como a gente os deixa confiantes o suficiente para criar, e o terceiro, interfaces criativas. Na nossa empresa, e nessa aplicação dessa tríade, a democratização de conteúdo se aplica às ciências da vida e saúde, né, que é o tema que a gente atua. O design para não designers é apoiado pelo design da informação, né, e as interfaces criativas têm o input de tecnologia digital, né, de web, que é onde o produto ocorre. Tá? Então a gente vai falar de um oceano de conteúdo, mais um, por favor. Isso não é novidade para ninguém, mas só para lembrar esses números estratosféricos, né, da sociedade da informação que a gente está vivendo. Em um minuto, hoje, são enviados cerca de 240 milhões de e-mails, né, muita coisa. São 6 milhões de acessos no Facebook e 1,3 milhões de plays no YouTube. Se esse é o vídeo, sei lá, de você brincando com o cachorrinho no parque, tudo bem que poucas pessoas assistam aquele vídeo e tenha muita competição, né? Você realmente seja só mais um lá. Mas quando você é um autor da ciência da saúde, é um problema muito grande você ser simplesmente mais um. Né? Esse problema de acesso à informação também ocorre na ciência. Esses números são números de pesquisas nossas mesmo da empresa. Né? Na ciência, só na ciência da vida e da saúde, que é um segmento da ciência, a gente tem 1,2 milhões de artigos originais publicados por ano. Tá? Quando eu falo artigo, nesse caso, é a descrição de uma nova descoberta científica. Imagina, 1,2 milhões de novas descobertas científicas só na área das ciências da vida e saúde por ano. Né? Isso dá em média 3.287 novos artigos por dia. Mais de 3 mil novas descobertas sendo anotadas por dia. Imagina o que você faz se você é um autor dessa área tentando se destacar, ou pior ainda, se você é um leitor tentando se manter atualizado. Né? É muito difícil, é muita informação. E essa informação é uma informação muito cara. Né? Imagine quanto se gasta para descobrir uma coisa realmente nova no mundo. Dessa informação cara, tem estudos mostrando que somente 10%, ou seja, uma parte muito pequena, 10% são lidos por mais de 3 pessoas. Imagina que você passa anos da sua vida pesquisando algo, gasta milhares de dólares e muito pouca gente tem acesso. Tá? Essa é a situação atual do conhecimento científico. Essa é uma informação super cara, né? Você vê na segunda linha, em torno de 20 mil a 160 mil dólares é a média que se gasta para fazer uma descoberta científica em nível internacional e que vira um paper. Né? Que, lembre-se, tem grande chance de não ser lido por ninguém. Né? É uma informação muito cara para permanecer intocada. Eu acredito que isso contribui para uma situação que a gente vislumbra, né, em todos os países do mundo, mas que é muito grave, inclusive no nosso país, que é o que se chama de analfabetismo científico. Né? A dificuldade das pessoas de considerarem informações científicas para tomar decisões a respeito da sua vida. Tem um caso muito emblemático, recente, que é o caso da fosfetanolamina. Todo mundo já ouviu falar disso, ou tem algum parente que toma, ou tem alguém que já ouviu falar que tentou pedir a justiça. E essa semana
saiu, não sei se vocês sabem, os primeiros testes criteriosos, inclusive feitos aqui em Floripa, no CIEMP, lá no Sapiens Park, mostrando que ela não funciona. Não só não funciona, como apenas 30% do que tinha dentro das cápsulas era fosfetanolamina. Não tinha nem o mínimo padrão de controle de qualidade. E eu acredito que o tamanho da repercussão que isso teve no nosso país se deve à falta de contato que a gente tem com a ciência. E aí vem a ciência testando esse tipo de coisa e nos dá uma resposta, pelo menos objetiva, né? Se não correta, objetiva. Então, o analfabetismo científico tem a ver com a escassez do conteúdo científico. Por outro lado, quando a gente pensa nos profissionais da área de saúde, tem uma imensa necessidade da educação continuada, aqui no segundo ponto, né? Você tem esse dado da Forbes dizendo que um profissional moderno precisa ler pelo menos 98 minutos, em média, por dia, de conteúdo original, de conteúdo atualizado, para que saiba o que está acontecendo minimamente no mundo. Ora, quem tem 1h30 disponível para leitura de conteúdo técnico por dia? Ninguém, nem eu. Quando muito, se você tiver um streaming ali de um RSS, Twitter, seja o que for, você se mantém atualizado das manchetes. Mas no nível técnico, manchete não é o suficiente, né? E, como já comentei com vocês, existe um excesso de informação sendo produzida, né? Você tem pessoas que não têm acesso ao conteúdo, você tem profissionais que não dispõem de tempo suficiente para se atualizar, e ao mesmo tempo tem mais de 3.000 artigos novos sendo publicados por dia. É uma situação muito confusa hoje o que está acontecendo, né? É um sistema muito complicado. Ele tem muita informação, as pessoas têm pouco acesso a essa informação, a linguagem é difícil, os textos são longos, né, e os termos são complexos. É engraçado, assim, muita gente na cadeira deve estar se perguntando por que diabos alguém produz esse tipo de conteúdo. Se ninguém lê, é difícil, é complexo e é tão caro, né? A informação científica é muito escassa e o acesso é um privilégio de poucos. É uma coisa desenhada no tempo da biblioteca, né, do século XVIII, século XIX, onde o conhecimento ainda estava enjaulado, digamos assim, nos livros impressos dentro de bibliotecas famosas, e que você precisaria de alguém letrado, de alguém mais culto para ter acesso àquele conhecimento. Lembra um pouco a situação religiosa, né, de que a pessoa tem aquele conteúdo intocável na Bíblia e você precisa ter o pastor, o padre, sei lá, quem for para te ajudar a traduzir aquilo em coisas úteis para o dia a dia. Eu acho que o dilema que a ciência está vivendo hoje é muito próximo de um dogma religioso, né? E eu quero ajudar a quebrar isso. Como é que é o processo editorial do ponto de vista do autor? A gente viu muito como ele funciona do ponto de vista do leitor, mas do ponto de vista do autor, para publicar, você submete algo, outras pessoas em nível internacional vão avaliar aquele teu conteúdo e aceitar ou não, com todos os vieses e conflitos que uma pessoa, que é inerente a uma pessoa, os conflitos de interesse, por exemplo, pode ser um competidor seu avaliando o negócio. São meses para conseguir publicar e você precisa, para ser relevante, para ser conhecido, acessar as revistas tradicionais das sociedades científicas. Ou seja, tem muitos gatekeepers, tem muitas pessoas entre a sua descoberta e você conseguir tornar aquilo público. E além disso, ainda tem, depois que ela se torna público, tem mais vários outros obstáculos. Para você consumir esse conteúdo, somente se você tiver acesso às bases de dados indexadas, se você tiver acesso às revistas, que em sua maioria são pagas. Paga-se caro, tem pouca eficiência e pouco acesso. E você escolhe a informação que consome pelo resumo, que são mais ou menos 200 palavras. Você paga em torno de $30, se você quiser pagar individualmente, em torno de $30, vai um pouco mais de R$100, por algo que você escolhe consumir baseado em 200 palavras, e depois vai ter aquele conteúdo textual de difícil acesso, complexo. E os sistemas de busca hoje, eles são muito parecidos com uma lista telefônica. Muito doido, em termos de internet, hipermídia, figura, vídeo para tudo quanto é lado, para você ter acesso ao conhecimento mais relevante mundial, conhecimento científico mais novo, mais atualizado, você lê algo que é parecido com uma lista telefônica. Então, resumo da obra. Qual que é o interesse do autor nesse processo editorial? Tá? Vocês verem aqui no início. É ser lido, ser conhecido e ser citado. Ele quer ser relevante, ele quer que aquele conteúdo apareça. Tá? Do ponto de vista do leitor, ele quer se manter atualizado, ele quer ter conteúdo de qualidade e ele não quer perder tempo. Percebam que pelas engenharias do processo, do sistema como eu mostrei até hoje, nenhuma dessas duas partes está sendo favorecida. O autor tem dificuldade de aparecer e o leitor tem muita dificuldade de consumir. A
gente tem um gargalo de acesso à informação. Essa é a cara de um artigo científico hoje. Tá? É isso. É meio assustador, né? Dá até sono de olhar para esse negócio. E acreditem ou não, muitos cientistas leem talvez 10 ou 20 desses por dia. Tá? É um conteúdo muito pouco acessível e monótono. E a transformação que a gente quer fazer é essa. É que esse conteúdo tenha uma figura central, relevante, que ajude a triagem e que torne o conteúdo um pouco mais atrativo. Aliás, esse é um caso real de uma figura que a gente fez, foi publicada com o professor da USP. Foi uma das primeiras figuras que a empresa fez, né, que a gente ia fazer serviço. Então essa é a transformação que a gente propõe no conteúdo científico. A gente gosta de dizer que cria fluxo e beleza a partir de uma informação complexa. Isso é um infográfico. É algo que informa, tendo um fluxo de informação e sendo atrativo, trazendo beleza. Essa é a transformação. Esses são alguns elementos aqui, vocês conseguem identificar elementos infográficos. Informação, ainda que caracterizada, assim, não é informação de fato, é uma informação secundária, um desenho baseado em informação real, né? Figuras para posicionar, por exemplo, topograficamente, onde os sintomas estão acontecendo, alguns detalhes. Né? Essa é a cara de infográfico, esse tipo de produto que a gente faz. Essa é uma outra figura, um artigo meu, né, como eu comentei, eu sou um cientista também, então a gente explicou como funciona o mecanismo de uma doença com história em quadrinhos. Esse é um outro artigo na área de alimentos, que a gente criou essa figura para o autor da Federal do Paraná. Esse é uma outra figura sobre ayahuasca, né, que de novo está na mídia, então essa figura fala sobre potenciais efeitos da ayahuasca no tratamento do câncer, é uma coisa super interessante. Percebam que essa linguagem, acho que vocês vão concordar comigo, é muito mais acessível do que aquela imagem, do que aquela linguagem textual, cheia de jargão, difícil de ler e sem graça. É essa mudança que a gente propõe. A gente quer tornar a informação científica agradável. E isso importa, tá? Isso dá resultado, isso faz diferença. Tem esse case aqui muito legal, de um autor famoso da Alemanha, o cara do Instituto Max Planck. Não vem ao caso, mas é um instituto super famoso da Alemanha. Tá? E esse cara, gosto de dizer que ele já era um autor super conhecido na área dele antes de lançar esse artigo. Tem alguns números, para quem gosta de cientometria aí, um cara com mais de 200 artigos, índice H45, é uma pessoa relevante no mundo, digamos assim. E ele se arriscou a lançar uma revisão com figuras com quadrinhos, tipo essa aqui, parecida com aquela que eu mostrei para vocês. E aí, ao invés de explicar os modelos de dependência assim, ele explicou com essas figuras. Tá? Nesse caso, cada imagem valeu 1.747 palavras. Um pouco mais do que aquele ditado, né? De uma imagem vale 1.000 palavras. Vale até mais de 1.000 palavras. E esse artigo aqui foi 5 vezes mais citado do que a média daquele cara, que já era famoso, que já era conhecido internacionalmente. Está entre os 2% mais citados da carreira dele. É o artigo mais novo, mais recente entre os top 10. É tão citado quanto artigos que já vinham sendo citados há 10 anos, né? Ou seja, perceba o ganho que teve na carreira dessa pessoa com esse artigo, e ele teve 163 citações, o que é bastante. Acreditem ou não, parece um número pequeno, mas quer dizer que esse artigo influenciou outros 163 artigos internacionalmente. Tá? E o que esse artigo tinha de novo? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma palavra de novo, mas ele tornou aquele conhecimento já conhecido, já consolidado, mais acessível por meio de imagens. E esse cara, apesar de ser famoso antes, ficou muito mais famoso depois dessas figuras. Essas figuras, qualquer congresso da área de dependência, você vê pessoas usando essas figuras. Então, a imagem tem esse papel de ajudar a disseminar o conteúdo científico, tornar palatável, tornar atrativo. Esse é outro exemplo, já bem mais recente. Percebam que o tipo de linguagem de infográfico já é mais moderno, mais parecido com o que eu estava mostrando para vocês. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas a gente estudou esse artigo comparado aos outros artigos da mesma edição, da mesma revista, né? E aqui vocês veem o número de acessos que esse artigo tem, e ele tem mais do que o dobro do segundo lugar dessa edição. Ou seja, figuras garantem muito destaque para os autores e garantem acesso à informação. Esse é o terceiro exemplo, mais legal e mais aplicado no dia a dia. É um estudo na área de enfermagem, usando pictogramas, esse tipo de linguagem simples, né? Figurinhas, ícones, para explicar e informar pessoas sobre o tratamento. É uma coisa
coisa assim, tipo, quando você toma um medicamento, por que você toma assim, você pode combinar com esse ou com aquele, qual é a posologia, esse tipo de coisa. Tá? Parece bobo, né, pra gente, assim. Bom, por causa de uma figurinha, isso vai fazer diferença se eu tomo ou se eu não tomo medicamento? Perceba esses números aqui, ali tem o paper original para quem tiver interesse. Considerando o sucesso, aquela pessoa que tomou o medicamento em mais do que 90% das vezes em que ele deveria tomar, tá? As pessoas que receberam instruções textuais foram e conseguiram ter sucesso no tratamento foram 2% do grupo controle. Percebam, 100 pessoas que recebem uma instrução textual, tá, de como tomar um remédio, não tomam menos do que 90% das vezes que deveriam tomar. Apenas 2% das pessoas realmente cumprem aquela função. Quando você usa figurinhas simples como essa, metade das pessoas tomam o medicamento na hora certa, da maneira correta. Então a diferença foi de 2% que tomavam para metade das pessoas tomarem, 50%. A média da aderência no grupo controle foi de 70%, né? Quer dizer, a maioria das pessoas tomava ali corretamente 70% das vezes, e usando esses ícones, a média foi de 95%. Isso tem um impacto imenso em saúde pública. Não é um impacto pequeno, é um impacto imenso. E esse tipo de estratégia já foi avaliada com o rigor de clinical trial, com o rigor de indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica se submete quando ela testa um novo medicamento. Ou seja, esse negócio funciona. Eu estou louco para um dia chegar nesse nível, de impactar pessoas na ponta, em como elas tomam o medicamento, em como elas usam o produto de saúde. Isso aqui funciona pra caramba e funciona principalmente em pessoas de baixa instrução. Funciona muito bem, obviamente, em analfabetos, mas em pessoas de baixa instrução são os grupos em que você vê mais diferença, né? São os grupos mais carentes. Tá? Acho que eu já convenci vocês de que tem uma importância de comunicar a ciência da maneira visual. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como está ocorrendo a busca de conteúdo científico no mundo. Qual é a mudança que está acontecendo, como é que isso está sendo feito hoje e como é que isso vai ser feito no futuro. Tá? Como é que as pessoas acessam esse conteúdo. Como eu comentei, parece uma lista telefônica. Né? É assim, você busca por Alzheimer e aí você tem um número de 79.310 artigos e você precisa escolher entre esses 79.310 artigos qual deles você vai ler e você escolhe baseado nisso. Né? Um título que você não entende, frequentemente tem mais linhas de autor do que de conteúdo e aí você tem que escolher. É impossível escolher dessa maneira, a não ser que você seja um super especialista em Alzheimer. Aliás, nesse caso específico, são 14 artigos por dia, só de Alzheimer. Imagina, é muito difícil que tenha um médico especialista em Alzheimer. Em geral, ele é especialista em doença neurodegenerativa. Se ele fosse especialista só em Alzheimer, ele tinha que ler 14 artigos por dia. Todos eles parecendo uma lista telefônica. Próximo de doido. Então é assim, o resultado da tua busca é assim. Você precisa, se você não tiver acesso a base de dados paga, por exemplo, na universidade, você paga $30 por cada artigo desse. Alguém faz a conta, por favor, $30 vezes 14, vezes 30 dias, e vê quanto você vai gastar por mês para ficar atualizado em uma área técnica específica. Dá mais dinheiro do que eu consigo contar, eu não tenho esse dinheiro todo comigo. Obrigado, mas é dinheiro pra caramba. Então, eu caracterizo o cenário atual como um cenário de muito desperdício. Muito desperdício. A leitura é pouco eficiente, tem muito ruído para a gente achar o que precisa. A maioria dos papers não é lido, como eu já comentei, né? Por mais que seja caro. Mais de 90% é citado somente pelo próprio autor, ou seja, aquele conteúdo não chega, não alcança minimamente nem os outros pares científicos, quanto mais as pessoas. Né? E a cientometria reforça as diferenças. Quanto mais você é citado, mais você é citado. Quanto mais você é famoso, mais você é famoso. Quando você publica em revistas de maior destaque, de maior impacto, você tem mais relevância. É sempre assim um sistema que se retroalimenta e que dificulta a entrada de novas pessoas e novas descobertas por autores menores. Mas isso vai mudar. Tá? Uma das coisas que está fazendo isso mudar é o artigo do futuro, é o Elsevier. Não sei quem de vocês sabe o que é o Elsevier, mas é a maior editora científica do mundo. Eles publicam muito na área técnica, tem desde livros até artigos, mas enfim, é uma força muito relevante que tem condição de mudar esse cenário. E o artigo do futuro é muito parecido com o site. Eles não estão inventando grandes coisas. Mas é que o artigo do presente, ele é basicamente igual um papel, ele é do século XIX. Ele é uma coisa de livro, impresso. A gente não precisa mais ter essa conexão com a mídia impressa do jeito que as editoras científicas ainda têm. Então o artigo do futuro ele vai incluir coisas como vídeos, como entrevistas com os autores, chat,
animação, coisas assim, hiperlinks, né? Você vai conseguir navegar melhor pelo conteúdo. E o primeiro dos elementos que o artigo do futuro está trazendo é o resumo gráfico. É isso que vocês estão vendo aqui. Uma figura bem desenhada, clara, que resume a descoberta científica. Esse é o resumo gráfico. Então, faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu estou acompanhando essa tendência. Os autores estão sendo requeridos a publicarem resumos gráficos junto com as suas publicações. Isso ainda não é obrigatório, isso vai se tornar em breve. Não é obrigatório porque as pessoas ainda não conseguem lidar direito com isso, né, e a editora está testando a adesão. E é aqui que está a grande oportunidade da empresa que eu fundei. Tá? O sistema de busca está passando daquela imagem para a esquerda para essa imagem da direita. As imagens estão sendo utilizadas no sistema de busca. Alguns de vocês já devem ter usado, por exemplo, coisas tipo Instagram, tipo Pinterest. Né? Hoje a gente navega, mesmo Google Images, a gente navega muito por imagem, a gente busca conteúdo por imagem. E a ciência demorou para perceber isso, mas está se adaptando. Então, percebo que o resumo gráfico começa a tomar relevância no sistema de busca, e aí quem tem mais figura vai ficando mais para cima, vai ganhando relevância. Chama de indexação de conteúdo visual. Isso está acontecendo, e no futuro próximo, o autor que não conseguir se comunicar visualmente vai se tornar cada vez menos relevante, vai ser cada vez menos livre, vai ser mais um. Trouxe alguns exemplos de periódicos famosos aí que já estão usando, para vocês verem que eu não peguei completamente um ponto fora da curva. Né? Isso está acontecendo, inclusive, em outras editoras, não só no CVR. Mas esse periódico, por exemplo, é muito famoso em medicina, no meio de medicina. Essa transformação é tão profunda, tá, que a Nature, para quem conhece, é uma revista super famosa, talvez a mais famosa de ciência do mundo, a mais relevante, ela lançou um periódico inteiro só de infográfico. É esse periódico aí, foi lançado no ano passado. Nature Reviews Disease Primers. Então ela lança uma edição só com artigos a respeito daquela doença e faz um infográfico para resumir toda aquela edição. Então não só a gente vai consumir conteúdo científico de um artigo pelo resumo gráfico, como a gente vai ler toda uma edição a partir de uma figura, a partir de um infográfico. É essa mudança que está acontecendo. E a Wired, para quem conhece, um baita periódico de tecnologia, já disse que esses resumos gráficos são sim uma ótima ideia. Né? Quem está tendo mais resistência, acredito eu, pela dificuldade, são os próprios autores. Tá? Qual é a dor do cliente? O que ele está sentindo? Quando os autores são solicitados a publicar um resumo gráfico, e esse caso é muito emblemático, um pesquisador italiano, começa a vir esse tipo de bobagem. Não sei se quão próximo vocês conhecem pesquisadores, mas o pesquisador adora ser engraçadinho, principalmente quando ele não sabe o que falar, ele faz uma piada. Então, quando ele não sabe o que desenhar, ele bota esse tipo de coisa. Era um negócio sobre proteômica das uvas. Então ele fez um título chamativo de champanhe para usar uma figura do champanhe, no resumo gráfico. Olha, o que uma rolha de champanhe estourando explica sobre a descoberta do cara? E ele bota um gráfico que ninguém entende. Vocês entenderam isso aqui? Esse resumo gráfico serviu para disseminar a informação? Não. Né? E ao invés de assumir a ignorância dele como legal profissional, o outro prefere ser engraçadinho. Esse aqui foi mais engraçadinho ainda. Esse aqui era sobre proteômica da abelha. Aí ele falou, bom, quem sabe se eu botar umas mulheres bonitas de vestido e guitarra, chama atenção. Não, meu amigo, o resumo gráfico não é para chamar atenção, é para disseminar o conteúdo, para as pessoas entenderem melhor o conteúdo. E aí tem esse caso, pior ainda, que era de genômica do coco, e ele falou, então se eu botar uma mulher de topless com 2 cocos na frente, acho que vou chamar mais atenção do que aquele cara da guitarra. Então começou a ter uma briguinha desse nível, né, que, além de ser baixaria do ponto de vista visual, indecência, é uma coisa que, não é séria, né? A gente está falando de ciência, né? Um artigo que custou de 20 mil a 160 mil dólares para ser publicado, na hora que pede um resumo gráfico, o cara me bota essa besteira. Ou seja, os caras estão perdidos. Eles deviam trazer algo assim. Isso é honesto, isso é simples. A ilustração é feia, mas isso é honesto. Isso é um autor tentando se comunicar com o público dele. Usando somente pouquíssimas palavras, você consegue entender ali em cima que ele tirou uma parte de algum tecido, que vem a ser o intestino, porque você consegue ver a figura do homem, e aí ele fez algum procedimento, e aí ele tem ali, organoides, não sei o quê. Para vocês que não são da área, é difícil. Para uma pessoa que é minimamente instruída em biologia, já conseguiu sacar o que aconteceu. Mas isso começa a fazer, esse tipo de comunicação começa a fazer o conteúdo científico se aproximar das pessoas. Isso aqui não, isso aqui é zombaria. Os autores sonham com figuras como essa, no fundo. São essas figuras que os profissionais das revistas científicas oferecem para os melhores artigos. As revistas científicas grandes
sem fluxo de leitura, sem hierarquia de informação. Eles basicamente pegam figuras do Google e mexem no PowerPoint, quando não no Paintbrush. Alguns de vocês vão se assustar com essa informação, mas isso é verdade. Então, eles usam figuras cujo estilo não é uniforme, eles não acham exatamente o que eles precisam, gastam muito tempo, é um processo frustrante, porque eles de fato não têm as ferramentas. Então, é esse tipo de mudança. Aquilo foi um rascunho, ou uma tentativa de figura feita por um cliente nosso, ali na esquerda, e a gente transformou aqui na direita. Então, no fundo, eles sabem o que eles querem comunicar, mas eles não têm as ferramentas, não têm os skills. É nisso que eu estou apostando. E isso aqui mudou tudo. Vou mostrar para vocês o momento em que a empresa foi fundada, de verdade. Vocês já perceberam que a gente estava fazendo serviços para vários autores, criando infográficos para eles, e nesse momento aqui, eu tinha mandado esse concept para um professor aqui da UFSC, de esclerose múltipla, já estava legal, já estava formação razoavelmente organizada, algumas ilustras, ele devolveu isso aqui para a gente. A gente mandou isso aqui, que a gente achou que estava legal, ele devolveu isso aqui. O que ele fez? Ele imprimiu aquele negócio digital, vocês veem a relação que as pessoas têm com tecnologia, ele imprimiu, ele escreveu de caneta, ele sublinhou algumas coisas, ele desenhou algumas coisas, ele encaprichou pra caramba para desenhar um neurônio desse jeito, e ele escaneou e mandou pra gente. Falando, seu animal, eu quero desse jeito. Foi basicamente isso que eu entendi quando ele mandou essa figura. E aí me deu um estado. Eu falei, cara, eles já sabem o que eles querem, eles só não têm a ferramenta, eles só não têm a competência, eles só não têm o skill. Então, eu vou dar um jeito dele conseguir desenhar direito, eu vou dar um jeito dele conseguir fazer isso aqui sozinho. A propósito, foi assim que ficou a figura, acho que ficou legal no final, ficou publicado, etc. Então, tem essas duas situações. Ou o autor faz sozinho, o resultado fica muito ruim, mas ele gosta, ele capricha, ele quer do jeito dele, tá? Mas o resultado fica ruim. Ou ele pede um serviço, né, que é um processo estressante, ele tem que explicar muitas vezes, demora até sair do jeito que ele quer. A gente decidiu unir essas duas coisas e criar uma plataforma para deixar os autores, empoderar os autores a criarem visualmente, dar as ferramentas para que esses caras possam comunicar o que está na cabeça deles. Então, a proposta de valor da nossa plataforma é essa, é comunicar a ciência visualmente, comunicar conteúdo científico de uma maneira didática e atraente, visual, mas empoderando os autores a criarem seus próprios infográficos em uma plataforma de customização. É uma ideia de faça você mesmo, tá? Não precise da ajuda de outra pessoa, você vai lá e faz. E essa mudança de pensamento aconteceu principalmente porque a gente percebeu que os autores já sabiam o que eles queriam. Inclusive, eles estavam resistentes às sugestões de profissionais. Eles achavam estressante esse processo de pedir para um profissional. Então, essa... Posso, por favor? Duas vezes. Então, essa é a proposta. Tá? Se a gente pensar em keywords, conteúdo científico, empoderar os autores, usar infográficos e uma plataforma de customização. Essas 4 keywords definem a minha empresa. Tá? E a experiência que a gente quer criar é uma sensação de faça você mesmo, do it yourself feeling, né, com resultado profissional. É isso que resume, digamos, a essência, a magia da experiência que a gente quer criar. Por quê? Porque a gente acredita que uma comunicação didática e atrativa desse conteúdo científico pode aumentar o acesso à informação e ajuda a combater o analfabetismo científico, ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho mais de ciência, se elas puderem ler esse conteúdo, consumir esse conteúdo na forma de figuras. Eu vou passar muito rapidamente, porque eu só tenho mais alguns poucos minutos. Mas só para vocês verem a cara do produto, a cara da plataforma. É isso, né? Intencionalmente parece uma coisa tipo um PowerPoint. O nome bonito disso é uma interface criativa, uma interface de autoria, que funciona na internet, gratuito, né? Você pode assinar para usar mais recursos, mas basicamente ela é gratuita. E aí você tem alguns recursos de customização que estão presentes em softwares profissionais, mas com uma interface tão simples quanto o PowerPoint, que o usuário já está acostumado. Basicamente isso. Você tem vários daqueles elementos ali que a gente viu de infografia, que tem aí com um clique, você consegue mudar os estilos de ilustração, você tem, por exemplo, todas as etnias humanas, várias linhagens de animais, coisas que são muito familiares do estilo de comunicação científica e das necessidades do cliente. Então você tem fontes, gráficos, ilustrações, ícones, né? E o estilo todo próprio e harmônico, o conteúdo é todo nosso. Como a gente conhece a vida do cientista, ele conhece o dia a dia do cientista, ele se identifica muito com aquele conteúdo, ele não acha em nenhum lugar. E você pode combinar qualquer coisa dentro da plataforma, o resultado fica legal. Quando você combina qualquer coisa no Google, não fica legal.
basicamente essa é a transformação. Então, esse é o tipo de ilustração que tem mais de 3 mil ilustrações disponíveis, cada semana vem mais ilustrações, a gente está crescendo baseado na demanda, baseado no que os usuários estão pedindo, né? A gente não fica inventando a roda, a gente faz o que as pessoas precisam, né? E esse é o tipo de exemplo, assim, se um ilustrador qualquer for desenhar esse tipo de procedimento, fala assim, vai lá meu irmão, desenha a gavagem em camundongo, vai demorar, e é isso aqui, gavagem em camundongo, que é diferente de gavagem em rato. Você pega um rato diferente do que você pega um camundongo para fazer gavagem, mas o ilustrador não sabe, isso eu sei. E por isso é que os nossos clientes se identificam tanto com o nosso conteúdo. Bom, vou passar rapidamente, só para realmente vocês verem o tipo de tela, o tipo de figura que é criado. Acho que vocês vão concordar comigo que o resultado é profissional e as pessoas gostam muito de fazer isso. A gente começou a receber pelo Twitter coisas desse tipo. Assim. Eu sou uma pesquisadora que, acredita e não é minha amiga, ela é inglesa, e ela falou, eu estou amando esse negócio de Mind Graph com figuras Creative Commons. Não vou entrar em detalhes do que é o Creative Commons, mas assim, são figuras que você pode usar gratuito sem a transferência de direito autoral. A gente reconhece o usuário como um co-criador, né, porque ele está utilizando a nossa plataforma, que aquele conteúdo não é exclusivo nosso. A gente reconhece ele como co-criador e ele tem direito sobre aquela criação, portanto ele pode publicar o que ele quiser, pode fazer uso comercial, seja o que for. Tá? A gente já tem hoje tá praticamente 40 mil imagens criadas, nesse gráfico vai até 37 mil imagens criadas, ou seja, tem bastante gente usando já. Essa é a faixa de crescimento de quantos usuários a gente tem. Começou com beta fechada muito pequenininho, ali com 100 e poucas pessoas. A gente está tendo uma faixa de crescimento de quase 1000 pessoas por mês. Né? É um crescimento bem razoável quando a gente pensa que não teve investimento de nenhum real em marketing ainda, zero. Basicamente convite e boca a boca. Né? A gente mal faz comunicação em mídia social, agora começou, eu contratei uma pessoa para isso. E isso aqui diz muito, assim, é o tamanho da aceleração que a empresa está tendo agora. Para ter os primeiros 1000 usuários demorou 8 meses. Para ter o segundo 1000, né, de 1000 para 2000, demorou 3 meses. De 2000 para 3000 demorou 2 semanas. E esse é o poder da internet, né, de como as coisas vão se alastrando muito rápido quando elas têm algum valor. Eu ainda acho esse número bem pequeno, assim, eu quero ter dezenas de milhares. Mas é legal ver como a coisa está acelerando. Como é muito mais fácil ganhar o terceiro 1000 do que o primeiro 1000, como diz a teoria. A teoria na prática é assim mesmo, nesse caso. E cada bolinha vermelha assim, mostra uma cidade onde tem usuário nosso. Quanto maior a bolinha, mais usuários. Claro que a gente ainda tem bastante gente no Brasil, uns 20 e poucos % da plataforma são brasileiros, mas de verdade é uma empresa internacional. Que nasceu aqui em Floripa, ali na Lagoa, e ela é uma empresa internacional. Todo o material em inglês, a gente inclusive nem se posiciona como uma empresa brasileira. Né? Os clientes estão aí fora. Hoje a gente tem um time de vendas que é uma pessoa da Alemanha, uma pessoa da Noruega e uma pessoa da China. Faz 2 semanas que eles começaram a trabalhar no nosso escritório. Está sendo muito estimulante esse tipo de abordagem. Vou passar rapidamente isso. As maiores universidades brasileiras já têm pesquisadores usando a nossa plataforma, eles ainda não são clientes, eles devem se tornar, já fazendo um esforço de marketing B2B, né, tentando ter as universidades como clientes e não os usuários. Isso está acontecendo também no nível global, tem algumas universidades grandes aí, que a gente já tem pesquisadores usando, recomendando, gostando. Não vou falar disso, mas a ideia é que você pode usar gratuitamente, você pode assinar para ter benefícios maiores, inclusive solicitar figuras que você não acha na plataforma, e a gente acha que em algum momento essa plataforma pode virar uma plataforma de conteúdo patrocinado. Pode virar uma plataforma em que as empresas que têm interesse pela atenção desses usuários, desses clientes, vão lá fazer anúncio segmentado. Uma plataforma de criação de conteúdo em ciência da vida e saúde. Já validou isso com várias empresas de segmentos que têm interesse, eles gostam da ideia, mas a plataforma precisa ser muito maior que 3 mil usuários para que isso seja relevante. Acho que nesse contexto vale a pena mencionar como a gente nasceu. A gente nasceu do Sinapse de Inovação, um programa aqui de Santa Catarina, de Seed Money, que realmente deu as primeiras asas para a gente voar. Foi muito relevante essa ajuda do Sinapse de Inovação. Depois a gente passou por uma espécie de aceleração do Startup SC, temos apoio da Campus Party e do CNPq, e mais recentemente a gente foi escolhido entre mais de 100 empresas pela Samsung como uma das empresas que valeu a pena apostar. Essa matéria de pequenas empresas e grandes negócios, são 8 empresas que a Samsung está apostando aqui no Brasil, nós somos uma delas na área de tecnologia para educação, na área de interfaces criativas. Isso vai ajudar muito a gente nesse semestre.
ideia é que o produto fique muito mais robusto, que a gente realmente se torne mais relevante em nível internacional, usando o canal da Samsung. Vamos ver, esse é um desafio. Tá? Para terminar, eu sei que tem gente aqui que pode ter interesse em gerar negócios e identificar oportunidades nesse segmento científico, nessa mudança, né, no mercado editorial que está acontecendo. Eu vou comentar rapidamente para vocês. Tá? Como eu falei, lembrando, são 1,2 milhões de papers por ano só nesse segmento de ciência. Tá? Muita informação. E ao mesmo tempo, somente 8%, tá? Esse 1,2 milhões representa 8% das pessoas que tentaram publicar. Ou seja, a imensa maioria de conteúdo ainda está fora. Tem muito mais gente fora desse negócio do que dentro. Tá? Então tem uma oportunidade imensa nessa mudança. Tá? A gente tem que trazer esses caras para dentro. Esses são 10, eu acho, itens em que eu acredito que tem oportunidades de negócio. Não só acredito que tem gente gerando negócio, considerando essa mudança do mercado editorial científico. Para quem é da área de tecnologia, design, publicação no mercado editorial, vale a pena dar uma olhada nisso, se aprofundar. Eu deixo meu contato no final para quem quiser discutir esse tipo de coisa. Tá? O peer review, essa ideia de que você precisa consultar os seus pares para publicar, para que aquele assunto tenha relevância, está caindo por terra. Tá? Isso já não está mais sendo tão aceito, esse aval dos catedráticos para que o conteúdo seja relevante. Né? A publicação como work in progress, a ideia de você publicar algo enquanto você está fazendo, não depois. As pessoas querem saber das notícias cada vez antes. Essa é uma grande tendência. Tá? A pré-publicação de conteúdo, como pôster de congresso, você leva para o congresso, as pessoas já querem saber daquilo. Não precisa esperar para tudo sedimentado, concluído, porque aí já está velho. As pessoas não querem mais informação velha hoje em dia. A publicação de conteúdo em vídeo e de maneira interativa e com imagem. Tá? Isso está virando tendência. Os share e like como pedido de aceitação do público. Não é mais só citação, que demora anos para acontecer, que tem sido aceito como medida de aceitação. Há espaço para revistas independentes de sociedade científica. A gente não precisa, de novo, mais do aval dos catedráticos das sociedades para dizer o que é relevante e o que não é. Modelos open access, modelos em que quem paga é a sociedade em geral, não quem consome, porque a gente entende que esse conteúdo é de interesse público. Isso está acontecendo. Modelos de pré-publication. Modelos como a PLOS ONE. A PLOS ONE, ao invés de negar 92% dos artigos, como a maioria das revistas tradicionais, ela aceita 70% dos artigos. Ela quer mostrar mais conteúdo, ela não quer restringir o acesso. Tá? E exemplos como a Frontiers, que a avaliação pelos pares não é feita quase como cartas, que é como eu vejo o e-mail hoje. Ela é feita como um chat. Você marca um chat como revisor. Tá? Esse tipo de coisa está acontecendo. Eu vou terminar com 2 exemplos. Esse é do F1000. Percebam ali em cima tem abas artigos, tem abas posters e tem abas slides. E a aba poster é muito maior do que a aba artigo, ou seja, tem muito mais conteúdo, sempre produzido como poster e como work in progress, onde as pessoas ainda podem contribuir do que em artigo, quando está sedimentado e velho. E esse exemplo que eu gosto muito, que é desse mês, de um autor brasileiro, isso saiu no Fantástico, saiu no Repórter, saiu, enfim, na mídia comum aí, um autor brasileiro que usou organoides cerebrais, mini-cérebros, para estudar se o Zika vírus prejudica ou não a organização do tecido cerebral. Eu conheço muito bem esse pesquisador, que já trabalhou junto no Rio de Janeiro, e ele publicou, esse artigo foi inovador do começo ao fim. Né? Nas técnicas que utilizou, na maneira como publicou, percebam que lá em cima está escrito not peer reviewed. Então ele não teve medo de pegar algo que era de interesse público, comunicar rapidamente, antes que tivesse sacramentado pela sociedade científica ou pelos pares, disponibilizou no repositório livre, de acesso livre, usou uma figura do Mindgraph para que as pessoas conseguissem entender mais rapidamente, e no outro dia ele estava na Wired. No outro dia ele estava na Wired. O normal demora 1 ano para publicar, quem sabe alguém vai ler um press release que você mandou para um jornalista comprado de alguma mídia, e aí quem sabe a Wired vai achar aquele conteúdo ainda suficientemente relevante para fazer uma matéria contigo. Rompendo esses obstáculos entre a informação científica e o público, a gente tem um ganho que é pessoal no nível do autor, que é pessoal no nível do leitor e que é público no nível da sociedade. Obrigado, gente, eu passei um pouquinho